Achados antigos sempre trazem conhecimentos sobre a nossa história, e alguns surpreendem pelo legado que nos deixam até hoje. Ainda que se suspeite que muito conhecimento tenha se perdido com infortúnios, sabe-se que a rica cultura egípcia, que floresceu por mais de 3.000 anos antes de Cristo, era muito avançada. Eles nos deixaram algo surpreendente, como o que sabiam no campo da medicina. Vamos conferir? Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas que revelam as práticas médicas do Antigo Egito. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Mumificação. Donos de uma cultura grandiosa, os egípcios deixaram um legado importante e um conhecimento biológico e medicinal que é compartilhado até os dias atuais. Muito do que eles aprenderam sobre a anatomia humana foi pela tradição de mumificação. Ao prepararem os mortos para sua viagem rumo ao além, eles podiam analisar as partes do corpo e associá-las com as doenças que a pessoa havia contraído em vida. Isso permitiu que entendessem o suficiente do assunto para fazer cirurgias. As primeiras descrições feitas sobre o processo de mumificação revelam que os falecidos tinham o cérebro retirado pelo nariz. No entanto, com o passar do tempo, os egípcios passaram a relacionar o funcionamento do cérebro com a parte de coordenação motora. O conhecimento e a prática trouxeram o entendimento. Esses sinais podem ser encontrados nas múmias, desde a perfuração de crânios até a remoção de tumores. Descrições completas sobre esses procedimentos podem ser encontradas em papiros do século XV a.C. Somente no ano de 2001 é que especialistas conseguiram demonstrar casos de crânios que foram abertos cirurgicamente, que apresentavam indícios de cicatrização. Isso nos permite acreditar que o paciente possa ter sobrevivido à operação, e inclusive, não ter sentido dor alguma. Número 7. Papiro Ebers. Por mais que os egípcios se esforçassem em limpar e moer bem os grãos para fazer farinha, restavam pequenos pedaços de pedras na comida, assim como um pouco de areia do deserto. Isso fazia com que os dentes se desgastassem ao mastigar os alimentos, que por consequência podia levar ao surgimento de buracos e infecções. Por volta de 1550 c, foi escrito no Antigo Egito o Papiro Ebers, um dos tratados médicos mais antigos e importantes que se conhece, que mostra o grau de compreensão do corpo humano, o que ajudou a tratar esses males. Há várias receitas de preenchimentos e bálsamos. Uma delas descreve como tratar um dente que coça até a abertura da pele. Algumas receitas incluíam mel, que é antisséptico. Em outros casos, simplesmente tapavam os buracos com linho. O papiro contém mais de 700 fórmulas mágicas e remédios populares, além de uma descrição precisa do sistema circulatório. Atualmente o papiro está em exibição na biblioteca da Universidade de Leipzig, na Alemanha. Número 6. Prótese de dedo do pé. Os egípcios antigos precisavam de próteses tanto para os vivos quanto para os mortos, elas eram úteis para ambos. Mas talvez fossem até mais importantes para os mortos, pois acreditava-se que para o corpo ir para o além, ele deveria estar inteiro. Um dos mais antigos dispositivos protéticos conhecidos no mundo é uma prótese de dedo do pé, que foi encontrada em uma múmia egípcia datada entre 950 e 710 a.C. Ela pertenceu a Tabaqetemu, a filha de um alto sacerdote egípcio, e está exposta no Museu Egípcio do Cairo. A prótese foi feita com 3 peças de madeira moldadas e perfuradas com pequenos buracos para passagem de cordões de couro, que funcionam como uma dobradiça, possibilitando a flexibilidade e imitando a articulação do dedo do pé direito. O chanfro deliberado na borda frontal mostra uma maneira de evitar o atrito com o osso na parte superior do pé. A parte inferior do dedo é plana para garantir estabilidade. Isso demonstra que seu fabricante tinha consciência da anatomia e da função do pé. A prótese encontrada, contudo, não aparentava ser apenas um acessório ou adorno para o além. Feita com materiais diferenciados, ela mostra sinais de desgaste, sugerindo que a mulher a utilizou enquanto estava viva. Número 5. Representações na tumba de Ankh-Mahor. Não, os egípcios antigos não foram os primeiros povos a inventar a circuncisão. Muitas civilizações africanas, do Oriente Médio e até na Oceania já praticavam esse ritual de passagem na vida masculina.
Mas no Egito, ele não era para qualquer um. A circuncisão pode ter acontecido apenas como parte da iniciação ao sacerdócio. Mas alguns vestígios foram encontrados em corpos que pertenciam à nobreza da época, e acredita-se que o procedimento também tenha sido uma maneira de diferenciar indivíduos da realeza, de plebeus. Um dos fatores que diferencia a circuncisão egípcia das demais culturas é que ela não acontecia de forma completa, apenas uma parte do prepúcio do pênis era removida. Na tumba de Akhmahor, com datação entre 2355 e 2343 a.C., uma das representações mais antigas sobre o procedimento mostra um jovem sendo circuncidado por um sacerdote amita usando uma faca. As facas de pedra usadas para a circuncisão estão entre os instrumentos médicos mais antigos encontrados na história. Os egípcios também acreditavam que Osíris, o primeiro rei do Egito, introduziu a prática da circuncisão aos povos. Número 4. Sistema médico antigo controlado pelo governo. O acesso ao cuidado médico era controlado de perto pelo governo no Egito Antigo. Havia institutos que treinavam os médicos, que eram educados segundo um currículo específico. Esses locais também recebiam pacientes e os tratavam. Havia manuais médicos, como já mencionamos o papiro Ebers, no quais eram registrados doenças e tratamentos. Além disso, há descrições de acampamentos médicos instalados próximos de canteiros de obras para atender os operários que sofriam acidentes. Acredita-se, baseado em indícios, que se o acidente ocorria no trabalho e a pessoa não podia trabalhar por este motivo, o operário recebia um pagamento durante o período de enfermidade. Número 3. Amputação de membros, cauterização e outras técnicas. Os egípcios dominavam tão bem técnicas avançadas que não era incomum o uso de amputação de membros, cauterização e até mesmo o uso de pontos para fechar incisões. É até mesmo provável que os egípcios foram pioneiros na utilização dessas técnicas. Assim como atualmente, no Egito Antigo também existia especialização médica. Quem tratava de fraturas não se misturava com os que mexiam com os problemas de pele e vice-versa. No entanto, ao contrário do que muitos acreditam, os tratamentos médicos não eram apenas para as classes mais ricas. Trabalhadores braçais tinham direito de receber um tipo de plano de saúde. Isso é confirmado pelas escavações que foram feitas na cidade dos trabalhadores. Múmias de 4.500 anos mostram que muitas dessas pessoas receberam tratamento médico. O arqueólogo Zahir Hawass afirma que alguns corpos apresentavam marcas de fraturas consolidadas, membros amputados e até cirurgias cerebrais. Eram pessoas comuns que se curaram e voltavam ao trabalho. Número 2. Métodos contraceptivos e gravidez. Outro avanço que chamou muito a atenção foram os métodos contraceptivos estudados pelos egípcios. O Qahum Gynecological Papyrus, datado de 1800 AC, trata da saúde da mulher, como doenças ginecológicas, fertilidade, gravidez, contracepção, entre outros. A maioria dos métodos contraceptivos listados consistia no uso de emplastros espermicidas na vagina, cujo efeito tende a diminuir a mobilidade do espermatozoide. Goma arábica e estrume de crocodilo com mel eram algumas das misturas usadas. Hoje, há dezenas de métodos contraceptivos à disposição, mas pode-se ver que nem sempre foi tão simples evitar a gravidez. Já quando havia suspeita de gravidez, testes com urina eram feitos. Geralmente, a mulher urinava em um recipiente com uma quantidade variada de sementes de cevada. O método era simples: se as sementes crescessem, a mulher estava realmente grávida. Apesar do método contraceptivo ser contestado atualmente, é notável essa associação entre a composição da urina e a gravidez. Número 1. Uso de anestésicos. A anestesia, como a conhecemos hoje, é uma aquisição recente na história. Sabe-se que na antiguidade, eram realizados alguns tipos de cirurgia, e temos provas disso, como os instrumentos cirúrgicos egípcios em exposição nos museus. Portanto, as civilizações antigas deviam conhecer fórmulas para driblar a dor e operar as pessoas. O professor Mário Curti Giordani, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, relatou na obra História da Antiguidade Oriental, o processo que os egípcios usavam para o adormecimento de partes do corpo. Segundo Giordani, eles utilizavam uma mistura de pó de mármore e vinagre.
Outro método que se tem conhecimento é o de anestésicos feitos com base de opiáceos, derivados do ópio, que eram ingeridos. Considerados os antecessores da morfina, esses procedimentos só voltaram a serem usados 3 séculos atrás, na Europa. Quando os anestésicos antigos de nada adiantavam, as cirurgias eram realizadas a frio. O conceito antigo de operação era diferente do atual. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas que revelam as práticas médicas do Antigo Egito. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!